Segundo o professor Joseph Ferrari, da Universidade DePaul de Chicago, nos Estados Unidos, que é considerado um dos maiores especialistas no assunto, procrastinar para ele é atrasar intencional e frequentemente o início ou término de uma tarefa. O problema é que no longo prazo, a prática do adiamento de tarefas pode atrapalhar mais do que ajudar a pessoa. Ou seja, jogar para frente a tarefa não significará necessariamente que ela estará resolvida. Muito pelo contrário, quanto mais você adia, menos tempo terá para executar essa tarefa. Isso se ela tiver algum prazo para ser concluído ou algum prazo para ser entregue. Então, por pressuposto, nós sabemos que as tarefas elas não vão sumir. O que acontece na prática é que muitas vezes nós procrastinamos porque deixamos as nossas emoções assumirem o controle. Ou seja, o nosso eu do presente é quem acaba dando as ordens e o nosso eu do futuro é que acaba sofrendo com as consequências ocasionadas por conta da atividade que foi procrastinada. Então, se a gente, por esse eu de agora, decide não realizar a atividade, por qualquer que seja a razão, no futuro precisaremos dar conta dessa atividade que já poderia ter sido realizada antes. Mas e por que as pessoas costumam procrastinar? Por que as pessoas costumam adiar a execução daquela atividade, por exemplo, chata, que o seu chefe pediu para fazer? Tentando arranjar uma explicação para isso, Nitin Desai, que é um médico da cidade de Fayetteville, na Carolina do Norte, ele explica que a procrastinação pode vir de uma combinação de questões de saúde mental e física. No nosso cérebro, a procrastinação acontece como resultado de uma batalha entre duas áreas: o córtex pré-frontal, que está ligado à consciência e que te ajuda a planejar o futuro, e o sistema límbico, chamado de cérebro primitivo, que está mais relacionado aos prazeres imediatos. E é o sistema límbico que encontraremos o conjunto de estruturas cerebrais que são as responsáveis pelas respostas emocionais. E já o córtex pré-frontal, ele é o responsável por modular o processo de tomada de decisões. Essa é a parte que está mais ligada à questão da racionalidade. Mas nessa luta entre córtex pré-frontal e sistema límbico, o córtex pré-frontal muitas vezes não consegue impedir que o sistema límbico vença. E isso acaba nos levando ao hábito da procrastinação. E segundo o professor de psicologia na Universidade Carleton, chamado Timothy Pychyl, essa é a parte do cérebro que realmente diferencia os humanos dos animais, que são simplesmente controlados por estímulos. Agora, de todo modo, esse processo de tomada de decisões é um processo voluntário. Por exemplo, quando passamos por fortes emoções, como momentos de ansiedade ou de estresse, o sistema límbico impulsivo ainda pode se sobressair e acabamos não conseguindo controlar a nossa racionalidade. A emoção toma conta da nossa ação. E são exatamente nesses momentos que acabamos adiando tarefas mais árduas ou mais chatas, por exemplo, em prol do alívio temporário que sentimos de, por exemplo, decidir maratonar uma nova série de Netflix ou de testar uma receita que a gente acabou vendo nas redes sociais, no TikTok, por exemplo. Então vamos lá. Se não temos consciência do momento ou não estamos concentrados na tarefa à nossa frente, o nosso sistema límbico, que é uma das partes dominantes do nosso cérebro, ele vai começar a nos dominar. Ou seja, no momento em que procrastinamos, ativamos a nossa mente primitiva, que é exatamente o sistema límbico. E aí seremos mais levados pela emoção e pela impulsividade do que propriamente pela razão. E agora você pode pensar, mas eu procrastino mais que meu amigo. Será que ele é melhor do que eu? Ou ele não tem problemas com a questão da procrastinação, como, por exemplo, eu tenho? Na verdade, o que acontece é que a procrastinação não atinge a todos da mesma forma. Algumas pessoas procrastinam mais que outras, ou seja, elas deixam a mente primitiva dominá-las com mais frequência.
E pesquisadores da Universidade de Colorado, em Boulder, descobriram que algumas pessoas são mais propensas que outras a ceder a essa tentação quando uma nova distração se apresenta. Ou seja, algumas pessoas apresentam mais tendências impulsivas. E as pessoas que agem impulsivamente deixam sua atenção ser desviada mais facilmente por coisas que elas acham que lhes darão mais prazer no curto prazo, que acaba levando ao adiamento dos seus próprios desejos ou metas de longo prazo. E embora não seja garantido que um procrastinador também seja uma pessoa impulsiva, os pesquisadores encontraram uma correlação significativa entre essas duas características, a da procrastinação e a da impulsividade. Além disso, vale frisar que a procrastinação também pode ser uma espécie de quebra do autocontrole, porque nesse momento a mente primitiva da pessoa estará ativada e a falta do autocontrole levará os procrastinadores a terem problemas quando se trata de concluir tarefas, inclusive tarefas que sejam até mais simples ou básicas. Então vejam, uma tempestade perfeita para a questão da procrastinação pode ocorrer quando se cruzar uma tarefa desagradável com uma pessoa altamente impulsiva com pouca autodisciplina.